Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta tarde de quinta-feira, hoje dia 15 de fevereiro de 2024. Que Deus possa abençoar a sua tarde em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te visitar aí aonde você estiver. Ele sabe da sua necessidade e Ele quer te abençoar nesta tarde. O Senhor quer fazer milagres na sua vida. Se você crer, se você acreditar e você se colocar à disposição do Senhor, tenho certeza que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida nesta tarde. Porque o Senhor Ele trabalha através da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nesta tarde abençoada desta quinta-feira, aqui na minha cidade, graças a Deus está fresquinho, hoje está uma benção, graças a Deus. Choveu um pouco esta noite, né, na madrugada, ontem de noite pela madrugada, e agora estamos numa temperatura muito agradável, glórias a Deus, né, estava bem calor, mas Deus é bom em todo o tempo, né, precisa do calor, precisa do frio, precisa da chuva, nós não reclamamos. Não podemos reclamar, porque para nós, né, se está frio, reclamamos, se está calor, reclamamos, se chove, reclamamos, se não chove, reclamamos, mas não podemos ser assim, devemos agradecer a Deus, ser grato por tudo, sabendo que tem muitas pessoas sofrendo, uns com excesso de chuva, uns com falta de chuva, uns com muito calor, uns com muito frio. O mundo é assim mesmo, irmãos, né? E como eu já falei tempos atrás, nós não estamos cuidando daquilo que Deus confiou na nossa mão, estamos sofrendo aí, né, com os extremos, né? Hoje está muito extremo, o tempo está extremo. Quando chove, chove demais. Quando seca, seca demais. Porque o homem não cuida daquilo que Deus colocou nas mãos dele, que é o planeta. Faz parte também, precisamos cuidar. O Senhor nos pôs aqui para cuidar também do planeta, né? Às vezes só queremos explorar e não cuida. O resultado está aí, a colheita está aí. Mas que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus possa guardar você, toda a sua família de todo mal, de toda catástrofe, né? Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar. E nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo, né? Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo. Eu quero falar com vocês nesta tarde um pouquinho em 1 Coríntios, capítulo 12, carta de Paulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 12, aqui vai falar sobre a diversidade, acerca da diversidade de dons espirituais. Não é esse assunto que eu vou falar, mas no versículo 12, capítulo 12 de 1 aos Coríntios, no versículo 12 em diante, vai falar sobre a unidade dos membros do corpo. É um assunto muito importante, nós cristãos entendermos que fazemos parte do corpo de Cristo, entendeu? Fazemos parte do corpo de Cristo. Eu sozinho não sou o corpo de Cristo, eu sou um membro, né? E quando nós estamos ligados com os outros membros, nos tornamos o corpo de Cristo. E quem que é a cabeça? É Cristo. Então, Ele que comanda o corpo. Então, aqui é uma metáfora, uma palavra figurativa, uma figura, porque Paulo usa essa figura de imagem, essa palavra figurativa, porque é uma coisa muito íntima. Olha só, a unidade do corpo, olha que intimidade, né? Olha, se a gente olha nas nossas mãos, olha como é que é tudo ligado. Tem as suas juntas, né? Mas é tudo ligado. Assim ele usa essa figura de imagem de um corpo humano como a igreja de Cristo. E é muito importante atentarmos para isso, porque muitas pessoas pensam que ela sozinha é o corpo de Cristo, é a igreja. Não, a igreja é quando nós nos reunimos, é a igreja de Cristo. Lógico, eu posso dentro da minha casa, talvez só eu sou convertido, lógico, o Senhor está comigo, o Senhor habita em mim, eu sou casa de Deus, eu sou morada do Espírito Santo, mas igreja, porque a igreja não é invenção de homem. Foi Jesus que falou que ele, né, sobre esta pedra, sobre ele, não é sobre Pedro. Ele edificaria a sua igreja, a igreja de Jesus. E quem trouxe esta ideia foi Jesus, não
Jesus, mas isso já estava na mente de Deus desde a eternidade. A igreja de Cristo chegou à plenitude dos tempos, né? Jesus falou sobre ele edificaria sua igreja, e nós vemos ali no Pentecoste a inauguração da igreja. Jesus fundou, inaugurou no Pentecoste, aqui em Atos 2 dos Apóstolos, onde que a descida do Espírito Santo ali inaugura a igreja. Amém? Então aqui falando sobre a unidade, Paulo falando sobre, ele usou um corpo humano para falar essa palavra figurativa, ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, o corpo é um e tem muitos membros, né? E todos os membros, sendo muitos, temos muitos membros, pequenos, maiores, temos muitos membros, são um só corpo. Olha só, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Que coisa tremenda a gente entender esse mistério. Né? Nos tornamos corpo de Cristo na união dos membros. Somos membros do corpo de Cristo. E uma coisa muito interessante aqui é um chute na canela dos desigrejados, né? Tem muitos desigrejados aí que não querem, não submetem. Eu não me submeto à autoridade humana. Muitos dizem isso. A autoridade humana é falha. Como eu, como você também é, todos nós somos. Mas se esta autoridade humana estiver na direção do Espírito Santo, eles estão unidos com Deus. Estão fazendo a vontade de Deus. Tem muitos mais acertos do que erros. Falha vai acontecer. Tomar uma decisão errada, fazer alguma coisa errada, não ver alguma coisa. Isso vai acontecer mesmo, porque são homens que Deus confiou, né, a administração do corpo dele a homens. Né? E precisa ser organizado este corpo. E precisa ser organizada a igreja de Cristo. Amém? Então aqui Paulo fala sobre isso, pois olha só, Paulo diz assim, no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, é muitos membros que tornam o corpo de Cristo. Eu não posso dizer, eu sou o corpo de Cristo. Não. Quando estamos reunidos, unidos, né, somos o corpo de Cristo. Uma igreja. Que igreja é essa, pastor? Essa igreja que ninguém vê aos olhos humanos. Só Deus sabe. Só Jesus sabe. Mas o Espírito Santo comunica conosco. Que somos salvos. Temos o selo do Espírito Santo, que é o penhor da salvação. Entendeu? É bom nós entendermos isso, porque talvez, eu já falei muito isso aqui, talvez nós ficamos muito preocupados em fazer parte de uma denominação. É bom, eu faço parte de uma. Isso é certo, é correto. Mas eu devo preocupar muito mais se eu faço parte da igreja de Cristo. Porque ele vai tirar a sua igreja de dentro das denominações. Nem todos que estão ali faz parte da igreja de Cristo, infelizmente. Ora bem se fosse todos fizessem parte. Mas quem sabe isso não é eu, não é o pastor, é só Jesus que sabe. Por isso que Paulo faz essa comparação com o corpo de Cristo. Ele é o salvador do corpo, Jesus. E nós unidos como igreja, somos o corpo de Cristo. E aqui a gente vai ver o cuidado que precisamos ter, como nós temos com o nosso corpo. Por exemplo, se um dedo encrava, se um dedo machuca, eu vou cortar ele fora? Não, eu vou cuidar, vou no médico, vou na farmácia, vou passar remédio, vou tomar antibiótico para cuidar daquele corpo. Assim, Deus espera de nós. Que quando um membro, né, deste corpo que é de Cristo, que ele é a cabeça, está doente, devemos nós preocupar em ajudar essa pessoa. Aqui fala de unidade. Aqui fala de trabalhar no mesmo objetivo. Infelizmente, muitos preferem cortar, porque dá trabalho cuidar, não dá? Mas esse dedo, se eu não cuidar dele, cortar ele, depois vai me fazer falta. Faz falta no corpo de Cristo. E todos nós somos importantes. Então aqui
um chute na canela dos desigrejados, porque eles pensam, falam assim: ah, eu não sou submissa a homens, sou submissa somente a Cristo, somente a Deus. Eu sou a igreja. Não é. A Bíblia mostra claramente, a igreja é quando nos reunimos, muitos membros juntos, se torna o corpo de Cristo, e é a igreja. É uma palavra figurativa. A igreja é quando o povo de Deus se reúne. Não é quatro paredes, não é denominação. Muitos confundem. Ah, vou lá. Tudo bem, nós usamos essa linguagem. Deus entende, né? Não vamos chegar também de ser muito criterioso, não. Muitos, eu vou na igreja. Eu também falo assim, eu vou na igreja. Mas a igreja, irmãos, é quando o povo se reúne. Aquelas quatro paredes com escrito lá na parede não é igreja. Ali é um lugar que nós nos reunimos para adoração. Ali é um lugar de adoração, mas a igreja somos nós, somos seres vivos. A parede não é viva. Ali, se nós deixarmos, por exemplo, se a igreja é alugada, se ela mudar daquele endereço, ali outro dia pode virar um supermercado, uma boate, e assim vai, andando ceteria, porque ali não é igreja, igreja somos nós, mesmo que o prédio seja da denominação. Isso não faz diferença. A igreja somos nós reunidos. Amém? Ali é um lugar que nós consagramos para adorar a Deus. O Senhor está ali como Ele está aqui em casa comigo, com você. Mas é um lugar que nós nos reunimos para prestar cultos a Deus. Mas a igreja é nós, somos, organismos vivos. E ali na igreja tem a organização. Por isso que Deus levanta, a gente vai ver sobre os dons, Deus pôs um para pastores, outros para doutores, outro para evangelista, e tem os dons ministeriais. Para quê? Para organizar essa igreja do Senhor Jesus. Ele é a cabeça. E ele capacita homens, irmãos. Então os desigrejados não aceitam isso, ser submissos a homens. Eles acham que só pode observar aquilo que Cristo manda, mas nem sempre. Cristo fala, ou os apóstolos falam sobre a organização da igreja, mas precisa ser organizada. Imagina uma igreja desorganizada. Um está falando, outro está cantando, não tem organização, um fala, outro... Tem de ter ali o ritual do culto e tem de ter organização. E o Senhor levanta pessoas e capacita. Para quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. Agora, sobre grandeza, não tem ninguém grande. Todos estão no mesmo nível, desde o pastor até o porteiro, até o membro do banco. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Não tem ninguém grande diante de Deus. Tem apenas pessoas que Deus confiou. Olha só, o pastor, ele não tem autoridade sobre o povo de Deus. Ele deve servir de exemplo. Olha a responsabilidade do pastor. Não é ser mandão, bater nas ovelhas, com vara, com ferro, não. Ele deve ser exemplo a ser seguido. A responsabilidade de um pastor é muito grande, irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia, a responsabilidade de cuidar do rebanho, ele vai dar conta, e ele deve ser o quê? Exemplo em tudo, em caráter, em santidade, em espiritualidade. Por isso que ele está ali na frente, a igreja está de olho nele. Se o pastor não for um pastor sério, a igreja não vai ser séria. Se o pastor for um pastor que engana as pessoas, a igreja também vai ser como ele. Que ele passa o que ele é. Por isso que a responsabilidade de nós, líderes, ensinadores, pastores, obreiros, missionários, precisamos ter um testemunho, precisamos ter o testemunho diante de todos, um bom testemunho, aliás. O testemunho vale do que 1000 palavras. Não adianta eu pregar bonito, cantar bonito, reger bonito, falar em língua bonita, se não tiver uma vida, uma vida exemplar, uma vida de testemunho. O que voga no dia de hoje, sempre vogou, é o testemunho. Não é o que eu falo, o que eu ensino. A minha vida deve ser um testemunho vivo. Porque Cristo habita em mim. E Ele deu dons aos homens. Para a edificação da igreja. Lógico, se eu não for submisso à autoridade humana,
jamais vou ser submisso à autoridade divina, que eu nem vejo, é pela fé. Se eu não sou submisso a pessoas que Deus, né, capacitou, deu dons, chamou, que tem chamada, porque para ser obreiro, irmão, tem que ter chamada. Né? Não adianta ter padrinho, não. Padrinho não vai te levar para lugar nenhum, vai te afundar. Ah, vou levar porque é meu filho, filho de pastor, pastorzinho é, não. Filho de peixe, peixinho é, não tem nada disso na obra de Deus, não. Não tem nada disso. É chamada, é vocação. É vocação, a pessoa tem que ter vocação. Se ela não tiver a vocação, ela espana rapidinho. Dá só problema. Agora a pessoa que tem vocação, por exemplo, pastoreio, que ela é pastor, ela tem a vocação, ela sofre achando bom. Pastor, mas que palavra é essa? Irmão, mas que palavra? É. Ela sofre feliz, porque ela tem um chamado. O Senhor põe uma alegria indizível no nosso coração, que muitas das vezes o sofrimento nos traz alegria. Chamado é isso, é vocacionado, chamado. Agora, quem não tem chamado, irmão, desiste rapidinho. Olha Paulo, o exemplo de missionário. Quando ele estava subindo para Jerusalém, o profeta falou, eles vão te prender, eles vão te algemar, vão te amarrar igual com essa cinta aqui, e vai fazer não sei o que com você. Paulo, olha, por que vocês estão me entristecendo? Estou pronto não só ser preso por Cristo, por causa de Cristo. Estou pronto para morrer por causa de Cristo. Isso é chamado. Então, quando as coisas estão apertadas, quando a pessoa vê que tá difícil, tá? É perseguição, é murmuração, é falação, ele não desiste. Ele fala, eu estou pronto para morrer, porque ele dá vida pela igreja. Como Cristo deu a vida por nós, pelo seu povo, o verdadeiro pastor que tem o chamado, a vocação, ele dá a vida pela igreja. Ele deixa de viver a vida dele para viver para a igreja. Isso tem que ter chamado. Agora, tem muitos que não têm chamado, né? A igreja está sofrendo, está passando por problema, está nem aí, está viajando, está passeando. Nada contra. Né? Não estou aqui, né, falando que viajar é pecado, não estou falando, mas em muitos casos, irmãos. As ovelhas estão sofrendo, tem problema, ele não quer nem saber. Ele quer saber quanto que arrecada, quanto que está tirando. Ele é mercenário. Ele é mercenário, não está nem aí, não. Agora, o verdadeiro pastor, ele vai atrás das ovelhas. A ovelhinha, mesmo que ela não é dizimista, ele vai lá atrás dela, porque a alma dela vale mais do que o dízimo. Agora, tem muito só dá atenção para quem é dizimista, para quem é ofertante. A intenção dele. Mas Deus conhece, irmãos. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas, como Jesus deu de exemplo. Não importa se ele é dizimista, se ele não é dizimista, se ele é problemático, se ele é uma pessoa que dá problema. Nós também somos problemáticos. Ai, se Deus não tivesse misericórdia de nós. Lógico, tem pessoas que não compensam também. Tem pessoas que não querem. Né? Tem pessoas que não querem. Você quer ajudar, o pastor quer ajudar, ela não quer ser ajudada. Aí, né, vamos tratar de outras pessoas e não perder tempo com essa. Porque se a pessoa não quer, nem Deus faz. Sabia disso? Nem Deus faz na vida daqueles que não quer. Pode, né, Deus usar profeta, pode Deus preparar situações para aquela pessoa ser abençoada, ela não quer. Aí, problema dela. Deus não vai ficar implorando, ai, me serve, por favor. Eu já falei isso aqui, Deus não implora ninguém para servir ele, não. Se nós servirmos a ele, ele é Deus. Se nós não servirmos, ele continua sendo Deus. Ele nos ama. Mas nós precisamos tomar uma atitude. Lembra daquela mulher com fluxo de sangue? Ela, se somente tocar, ela foi. Jesus não foi atrás dela. Tem situações que o Senhor vai. Né? Tem situações que, igual aquela viúva de Naim, né? Que estava levando o filho. Jesus chegou ali espontaneamente e não chore, mulher. E ele ressuscitou o filho dela. Ela pediu? Não. Tem situações que o Senhor vai, mas a norma é a pessoa se sentir, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, e ir atrás, né, do Senhor, ir até os pés dele, que com certeza tem vitória. Então, nós falando dessa unidade dos membros do corpo, né, agora
Deus levanta homens, Deus levanta mulheres para cuidar, porque um cuida do outro. E com os dons que o Espírito Santo nos dá. Por exemplo, o Senhor me dá o dom da palavra, para ensinar, para ser mestre, por exemplo. Eu tenho que, aquele que trabalha, aquele que tem o dom da palavra, tem que se esmerar, tem que se estudar, tem de buscar conhecimento para ensinar a igreja, para a edificação da igreja. Agora tem pessoas que Deus vai colocar ali, como, por exemplo, pessoa para visitar aqueles que estão doentes. Aquela pessoa tem aquele chamado, nossa, tá doente, eu vou lá visitar ele, vou lá levar uma cesta. E todos nós somos úteis. Mas cada um de nós, Deus chama para uma obra, para um trabalho. E quando une, eu faço uma área do ensino, o outro faz a área de servir a mesa, o outro visita os presídios, o outro evangeliza. Então, unidos, nenhum é melhor do que o outro. Todos nós unidos formamos o corpo de Cristo. Agora tem pessoas que acham por ela, Deus deu o dom para ela numa área, ela acha que é melhor do que os outros. Não existe isso. Isso aconteceu com os discípulos, que eles vinham discutindo perto de Cristo quem era o maior. Jesus deu uma puxão de orelha neles. Porque no reino de Deus, quem é o maior é quem serve. Quem serve mais, ele é maior. É o contrário do nosso estilo do mundo que nós temos. Aqui quem manda mais é o maior, não é assim? No nosso mundo físico que nós temos aqui, nesse mundo, quem é maior é aquele que manda. No reino dos céus é o contrário. O maior é o que serve. Jesus deu o exemplo. Então agora, esta unidade que o Senhor espera do corpo de Cristo, que forma o corpo. Os membros unidos formam o corpo. Aqui ainda, neste mundo, temos as denominações. Uma é da Batista, outra é da Congregação. Muitos aqui de várias denominações nos assistem. E isso tem várias, uns são católicos, espíritas, tem várias denominações que nos assistem. Amém, eu dou glória a Deus por isso. Aqui nós pregamos Cristo ressuscitado. Eu faço parte das Assembleias de Deus. Tenho meu cartão de membro, tenho pastor sobre a minha vida. Estou aqui debaixo da bênção do pastor, mas eu jamais bato no peito, a minha denominação é perfeita. Não, não é. A minha denominação é melhor. Não, não é. Não é isso, eu não vejo nessa visão. Eu estou aqui anunciando Jesus. Não importa a denominação. O importante é fazer parte da igreja de quem? De Cristo. Mas enquanto estamos aqui na terra, irmãos, precisamos, é certo, fazermos parte de uma denominação. Precisamos fazer parte de uma denominação. Por quê? Para sermos o corpo de Cristo aqui fisicamente também e fazendo parte do corpo de Cristo espiritual, que só Ele sabe quem que é. Mas precisamos, por quê? Precisamos ser pastoreados. Pessoas muitas das vezes não querem ser pastoreadas. Briga com a liderança, não aceita, como os desigrejados, não aceita a liderança humana. Está errada. A gente vê que a igreja primitiva, elas estavam seguindo as doutrinas de quem? Dos apóstolos. Os apóstolos eram a autoridade. Era a autoridade. Então ele supervisionava a igreja primitiva. Você pode ver que quando ele cresceu a igreja, precisava de pessoas ali para administrar a questão ali do diaconato, de servir, estava tendo problema ali de repartição de alimento ali com as viúvas dos judeus, as viúvas que não eram dos judeus, estava tendo um problema ali. Eles levantaram homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, pessoas honestas, para pôr sobre aquele importante negócio. Então, eles administravam. A gente vê a igreja também enviando missionários. A igreja primitiva, a gente vê eles enviando missionários, como o Espírito Santo falou para apartar Barnabé e Saulo, eles enviando. Então, tinha uma administração, mesmo simples, mas tinha. Agora, infelizmente, muitos não querem ser subordinados. Elas querem mandar. Mas a Bíblia nos ensina a sermos subordinados. Se nós não obedecermos às autoridades humanas que Deus pôs sobre nós,
Como vamos obedecer à autoridade de Deus? É falácia. Ah, não, obedeço a Deus. Mentira. Então, lógico, irmão, devemos ser espirituais. A nossa vida deve ser alinhada com a palavra de Deus. Agora, se você está indo numa denominação que não ensina a palavra, não prega a palavra, não vive a palavra, não tem um amor fraternal, está no lugar errado. Nós temos essa opção de poder ir para a outra. Se eu estou num lugar que não ensina, não prega a palavra, não tem compromisso com Deus, com a palavra, mas provavelmente você está no lugar errado. Não estou aqui desfazendo de denominação nenhuma. A nossa avaliação deve ser dentro da Bíblia. Sabe o lugar que eu estou? Prega a palavra, ensina a palavra, vive a palavra. Perfeição não procure, porque se eu for procurar um lugar perfeito, se eu for para lá, eu estrago. Pastor, o lugar que eu estou tem problema assim, todos os lugares tem, irmão. Não procure lugar perfeito. Procure lugar que pregue e ensina a palavra, que tem compromisso com a palavra. Isso que nós devemos olhar, não procurar lugar perfeito, porque o ser humano, quando eu falei aqui no início, é imperfeito. É imperfeito. Lógico que eu também não vou engolir engolindo tudo. O homem fale, né, vendo pecados grosseiros, né, sem compromisso com Deus, aí não, hein? Aí não. Então, meus irmãos, é muito bom falar da palavra de Deus, né? Isso é só para os irmãos entenderem, esse assunto é grande, nós podemos falar dos dons, nós vamos continuar aqui o dia que o Senhor mandar, falando dos dons, para que servem os dons, por que o Senhor dá os dons para a igreja. Então é um assunto bem extenso, eu não tenho tempo para isso, mas a palavra para nós nesta tarde, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, ele é a cabeça. Nós somos membros, a igreja reunida é o corpo de Cristo reunido. Amém? Glória a Deus. E nós fomos chamados, irmão, todos nós, para ajudar um ao outro. Como eu usei o exemplo aqui do dedo machucado mais cedo. Se ele machucar, vou cortar fora? Não, vou cuidar dele. Assim nós devemos cuidar dos nossos irmãos. Assim nós devemos ajudá-los. Está fraco, está caído, vamos ajudar. Está sumido da igreja, vai visitar. Está com problemas, ajuda. Às vezes nem a gente fala em ajuda, talvez a pessoa já leva para o lado do dinheiro. Às vezes não é nem dinheiro. Talvez tem irmãos aqui, que está nos ouvindo, que faz, ninguém do lugar que ele congrega vem visitar ele, visitar ela. Faz tempo, talvez esse ano, talvez ela está com problema, com doença, com algum problema que não pode ir na igreja. Esse ano ainda não recebeu nenhuma visita. Já estamos no meio do segundo mês. É verdade? Depois vocês me falam. Se tem irmãos aqui que estão aqui conosco nesta tarde, que não estão frequentando a igreja devido a algum problema, dificuldade, enfermidade, algum problema, e esse ano ainda não foi visitado, depois vocês me falam. Você vê se é minha mentira. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude e Deus nos abençoe. Somos a igreja de Jesus Cristo. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Enquanto ele não vem, nós temos que ser a igreja, representar a igreja de Cristo aqui na terra. E nós juntos, unidos, somos o corpo de Cristo. Agora o corpo universal de Cristo, que vai fazer parte do arrebatamento, só ele sabe, mas o Espírito comunica conosco. E eu tenho certeza que eu faço parte do arrebatamento. Não por orgulho, irmão. Não é soberba da minha parte, nem orgulho, não. Porque o Espírito Santo comunica comigo. Eu sinto que eu faço parte do arrebatamento. Enquanto eu estiver firme, enquanto eu estiver servindo a Deus com sinceridade, eu faço. Se eu esmorecer, se eu largar a mão da verdade, com certeza eu vou ficar de fora. Isso é para mim. Mas se eu for fiel até o fim, eu vou ser salvo. E você também. Se você for fiel até o fim, você será salvo. Vamos orar nesta tarde? Está aqui os cadernos, a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade de enviar o seu pedido e nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar nesta tarde. Vamos unir a nossa fé.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que estamos aqui nesta tarde de quinta-feira, 15, Senhor. 15 de fevereiro de 2024. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estivemos aqui aprendendo um pouco da Tua santa e bendita palavra sobre a unidade da igreja, que o Senhor usou o apóstolo Paulo e ele teve uma revelação maravilhosa, Pai. Figurativa, que nós somos corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Se ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo, quem manda é a cabeça. Então nós estamos aqui para obedecer o que Jesus mandar, porque ele é a cabeça. Senhor, nos ajuda, papai, a fazer parte não só da igreja aqui da terra, mas que possamos fazer parte da igreja aqui do arrebatamento, da igreja que vai subir. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, nos ajuda nas nossas pelejas. Nos ajuda, Senhor, nos momentos difíceis que estamos passando. Pai, renova a tua igreja, renova o teu povo. Nos ajuda, Senhor, a prestar culto ao Senhor com sinceridade. Meu Pai, com todo o nosso coração, não sejamos somente de aparência, mas que possamos ser sinceros filhos de Deus, que possamos fazer a obra do Senhor com sinceridade, não com interesse, que possamos estar na presença do Senhor para te servir, te adorar, reconhecendo que o Senhor é Deus da nossa vida. Pai, abençoa os nossos ouvintes, visita o teu povo, visita a tua igreja. Senhor, vai desfazendo todo o mal. Senhor, essa pessoa que não tem força mais para te servir, para congregar, para ir até a casa do Senhor, Deus, faz uma obra na vida desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, renova as forças. Tira o desânimo. Senhor, tira esse todo mal que está amarrando esta vida. Dá uma injeção de ânimo nela, Senhor, para que ela possa estar congregando e se fortalecendo através da unidade do corpo de Cristo. Como é bom poder estar no meio dos irmãos, nos abraçando, nos confraternizando, participando da Santa Ceia, participando dos cultos. Oh, Senhor, que maravilha! Como é bom poder estar unidos na presença do Senhor. Abençoa o teu povo, desperta a tua igreja, tira todo pensamento contrário, tira toda, meu Pai, pensamento que é contrário à Bíblia do Senhor, à palavra do Senhor. Ô Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, desperta o teu povo, aviva o teu povo, cura as enfermidades nesta tarde, toda dor, toda doença, todo mal, eu repreendo em nome de Jesus. Vai embora, dor. Vai embora, autoridade. Senhor, receba esta nossa oração. Meu Deus, manifesta o teu poder na vida do teu povo. Abençoa a vida financeira, a vida conjugal, a vida espiritual, a vida emocional. Senhor, cura os problemas emocionais, Pai. Quantas pessoas estão sofrendo? Adolescentes, jovens, adultos com problemas emocionais. Ô Senhor, vai tocando, vai libertando da depressão, vai tirando esta angústia, pensamento de morte, essa pessoa que vive se cortando. Ô Deus, em nome de Jesus, repreenda esse mal, meu Pai, que tem atingido muitas pessoas. Deus, tenha misericórdia. Ô Senhor, muda esse quadro, muda essa cena, muda esse comportamento, Deus. É no nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida. Vamos colocar agora um testemunho para a edificação da nossa fé. E prometemos voltar às 0 horas, se Deus permitir, lógico. Às 0 horas estaremos aqui de novo. Você pode enviar os seus pedidos, que vamos orar por você. Amém? Ficam todos na paz e até às 0 horas, se Deus quiser. Pai de Deus, meus queridos irmãos, eu agradeço aos irmãos pelas orações, irmãos, porque vocês são canal de bênção nas nossas vidas. Agradeço por tudo, pelas orações, por tudo que os irmãos têm feito por mim. Gratidão, meus irmãos. Quero dizer para os irmãos que meu nome é Vilma, eu melhorei do esporão, glória a Deus. Da gordura no fígado também fiz exame, melhorei, louvado seja Deus. Estava com a dor de um lado, coloquei o celular e Deus me deu vitória, meus irmãos. Só tenho que agradecer a Deus
e aos irmãos pelas orações e por tudo que Deus tem feito comigo. Eu sou grata a Deus. Agradeço. A palavra é gratidão, meus irmãos. Que Deus continue abençoando o presbítero Eurípedes, a missionária Débora e suas filhas. Que Deus abençoe, meus amados. Deus abençoe. Sou grata a Deus por tudo e pelos irmãos. Abraço. Fica com Deus.